Olá, sejam bem-vindos ao mais um episódio do CQ Podcast do Sequali. Hoje, nós temos como tema o episódio Auditoria em OPME, Desafios na Gestão de Custos e Qualidade. Meu nome é Fernanda Pinheiro, sou enfermeira de formação. No momento, sou analista de gestão do cuidado do Instituto de Saúde e Gestão. E também sou professora titular da disciplina de OPME aqui do Sequali. E hoje a gente tem um convidado mega especial, que é o professor José Fernandes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professora. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Meu nome é José Fernandes. Eu sou professor também, né? Atuando hoje na auditoria. Hoje eu sou o orientador da Auditoria Médica do Estado, do Ceará. E também acompanho aqui o pessoal aqui do Sequali. Tudo bom, professora? Bem-vindo, professor. Obrigada. É uma honra tê-lo conosco. O professor José Fernandes tem aí uma vasta experiência à frente do processo de OPME. Já teve experiência de fazer algumas participações especiais no processo de trabalho. Também. E atualmente, né, como ele falou, colabora com a disciplina de De OPME. OPMS. Então, tem muito a falar sobre esse Com assunto, vai certeza contribuir temos. bastante Temos. aqui. Professor, me diga aí, como está a questão da adaptação das auditorias de OPME à pressão por redução de custo? Então, professora, hoje a gente sabe que a pressão para reduzir custos ela se torna constante, né, nas operadoras de saúde, em todos os setores, inclusive hoje no setor público também a gente tem a visualização disso, né, de reduzir custos ao mínimo aceitável, né, sempre colocando na balança lá a qualidade da assistência ao paciente, que não seja prejudicada, e os custos o mais, como é que eu posso dizer? Da forma mais justa possível, né? Que essa balança seja mais equilibrada possível entre o que está sendo pago por um OPM, como está sendo adquirido e como a assistência está acontecendo. E hoje eu vejo isso de uma forma muito mais visualizada pelos auditores. Os auditores estão mantendo muito esse olhar sobre, né? Eu acho, professor, que um ponto que tem favorecido bastante para essa adaptação tem sido a busca, né, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento dos profissionais que estão à frente, operacionalizando esse processo, né? A gente Perfeito. percebe até nos estudos que os profissionais eles têm buscado muito mais conhecimento em Perfeito. relação ao tema, né? E que isso tem favorecido muito mais a cadeia Perfeito. que antes, né, era um processo muito pouco automatizado Sim. e que hoje a gente encontra essa cadeia muito mais organizada, muito mais fluida, Uhum. né, que colabora diretamente para essa gestão do insumo. E alinhar essa cadeia é extremamente importante, né, professora? A gente Isso, professor. observa que essa cadeia, principalmente a cadeia de gestão de OPMs e outros, né? A gente puxa a de OPM, porque Sim, hoje a gente só delibera sobre o de OPMs, né? Mas a cadeia de OPMs hoje ela tem que ser o mais fluida possível, né? A gente sabe que envolve uma questão de faturamento, apresentação, uma questão toda após, né? Que o paciente, depois que ele sai daquela alta ali, para a gente, o paciente ainda não acabou, né? Para a gente ainda tem muito mais a vir sim. pela frente. Vem uma análise de prontuário, vem uma auditoria pós, vem uma gestão de insumo, vem uma apresentação desse insumo, né? A gente sabe que o OPM ele tem identificadores e a gente tem que apresentar esses identificadores à auditoria. Sim. Então ele tem uma boa cadeia e ela tem que ser o mais fluido possível, eu concordo. E eu vejo que hoje as instituições estão olhando para isso hoje, né? Eu Sim. consigo observar. Apesar de ter melhorado muito, né, a gente Sim, ainda encontra algumas dificuldades sim, em garantir o melhor custo-benefício e as soluções que se sim, apresentam nas auditorias com voltadas certeza, para o OPME. com certeza. A análise do custo-benefício é assim. A gente sabe hoje que existem muitos OPMs no mercado, né? Sim, De tecnologias diferentes, marcas diferentes, disposições diferentes. E a gente sabe que alguns têm avanços tecnológicos maiores, outros menores, alguns até alemães ou de outras nacionalidades. E, por vezes, a gente tem instituições A ou B que preferem usar um insumo já negociado, que tem um preço menor, cuja essa negociação é difícil,
A gente sabe que a negociação de OPM é negociação milionária, né? Sim. Onde sentam pessoas numa cadeira para definir ali o futuro de como vai ser os próximos 6 meses, o próximo ano, sobre abastecimento, sobre manutenção desse abastecimento, como se dá. E tudo isso tem que ser pensado, não é um almoço, não é um café que determina como vai ser, né? A gente que participa do processo de gestão sabe que é uma discussão longa, que envolve reuniões longas, cansativas, para poder determinar qual vai ser ali os valores que são muito utilizados. Isso. E o custo-benefício é importante A mesmo. gente ainda vê muito auditoria preventiva Sim, bem estruturada na saúde suplementar. sim, Na saúde pública, eu ainda tenho isso caminhando de forma muito mais lento. tímida, né? Ali no começo, então, a gente tem fomentado muito essa discussão nos espaços onde a gente tem passado, porque a gente acredita que é possível fazer. E Sim, que quando a gente consegue estabelecer as frentes de auditoria em todas as etapas do processo, a gente consegue mitigar muito mais essas dificuldades, perfeito. né? Se eu tenho essa discussão acontecendo desde o momento da solicitação do insumo, eu consigo otimizar muito mais Com certeza. a discussão e favorecer, né, Sim, perfeito. a mitigação dessa dificuldade em relação a custo-benefício e às soluções das auditorias. Perfeito. Professor, e um outro ponto, né, que a gente conversa bastante é sobre a redução da variação clínica no uso de OPME. Isso aí é polêmico demais, né? É uma situação muito polêmica quando a gente trata sobre a variação clínica, porque assim, a gente tem diversos profissionais e quando a gente fala muito de OPME, a gente mexe mais na seara médica, né? Muitos profissionais médicos que têm formações diferentes, de escolas diferentes, que ensinaram às vezes aquele profissional a utilizar determinado OPME A ou determinado OPME B. Mas às vezes, na gestão desse recurso, e às vezes a gente escuta muito quem é do centro cirúrgico, né, quem é da área mais operacional dizer, não, mas aquele profissional ele vem, ele pede aquele OPML, ele diz que só opera se for com aquele, porque aquele é o melhor, porque aquele, e às vezes não é bem assim. Sim, Às vezes é só um prestador que eu falo é o prestador do insumo, tá? Às vezes é só o fornecedor do insumo que chega perto mais daquele médico, apresenta a ele o material melhor, diz para ele, doutor, se eu quiser, eu levo para dentro do centro cirúrgico, eu vivo com o senhor, eu trabalho com o senhor. E isso vai alimentando dentro do profissional uma segurança. E ele se sente seguro em usar aquele OPM. E aí ele começa a automaticamente, mentalmente, descartar os outros OPMs, como se os outros fossem irrelevantes, ou de menos qualidade, ou não fosse tão útil para o uso daquele certo procedimento, daquela certa técnica em que ele faz o procedimento. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que hoje as tecnologias, existe uma padronização vista pela Anvisa, que tem classificação, que passa por uma avaliação, até haver um código da Anvisa, passa por todo um regramento. Então, todos eles têm que manter um padrão de qualidade ao mínimo aceitável. Ponto. Todos os OPMs vão manter um padrão de qualidade mínimo aceitável. Agora, o que a gente precisa fazer é fortalecer, enquanto instituição, a padronização desses OPMs para serem utilizados dentro daquele hospital. Não, doutor, a gente tem o fornecedor que veio para dar aula, o senhor vai assistir a aula junto com ele vai mostrar como deve ser usado, e aí vai alimentar esse processo educacional de novo, para que ele esteja se sentindo seguro a utilizar. E a gente não olha só desse ponto de vista de gestão, mas a gente olha também do ponto de vista do profissional. Ele pega uma PME que ele não está preparado, capacitado, treinado para mexer com a vida de um paciente, que está lá na mão dele naquele momento, ele vai se sentir inseguro. Ele vai até suspender o procedimento se for necessário, porque ele não quer arriscar, se arriscar e arriscar o paciente a usar uma PM que ele talvez não saiba manipular, né? A gente tem que olhar também da seara educacional, como é que esse profissional foi preparado. sim, E é importante isso, que quem mexe com editais, e a 14.133, que é a lei de licitações, deixa isso muito aberto, dizendo que a instituição que está contratando, ela tem que definir no seu edital todos os critérios, inclusive critérios educacionais. Inclusive, eu dizer o seguinte: o fornecedor, quando ele vier fornecer o insumo, ele vai ter que fazer tantas horas de assistência
de assistência educacional a esses profissionais, para que eu possa deixá-los capacitados, entendendo que esse dispositivo é operacional. Então, até ele ser validado pela instituição, a instituição tem protocolos, né? Então, ela tem um protocolo, passa por uma comissão de gestão de OPME, todo mundo aprova, o cirurgião, que é uma referência, aprova também, passa pela CCIH, que também dá o aceite, para poder ele ser padronizado na instituição. E aí, quando eu digo assim, pronto, esse OPM ele é institucional. Agora nós temos como fornecer ele, sempre que um procedimento A ou B for utilizado, 90% é ele quem vai resolver as situações. E aí eu tenho melhor gestão do meu recurso, né? Porque eu adquiri ele a um preço menor, porque eu Uhum. comprei maior quantidade. Porque agora eu tenho todo mundo preparado. Todo mundo está preparado. O pessoal da farmácia, da distribuição, de toda a cadeia está preparada para gerir aquele OPM. E aí agora eu tenho a equipe preparada, o cirurgião preparado, então fica. E aí eu posso chamar o meu fornecedor e dizer assim, pronto, agora eu quero contratar por 3 anos aqui o teu abastecimento. E aí ele vai reduzir bastante o preço, ele vai saber que aquilo ali está garantido para ele, desde que Isso, ele cumpra as cláusulas sim. contratuais, claro. Isso é gestão da cadeia personalizada, né, professor? É, A gente até costuma falar, não adianta nada. Às vezes eu estou fazendo a compra de uma prótese que sim. custa 150 mil, vou lá, faço o implante do meu paciente, e quando ele chega na clínica cirúrgica, a equipe de enfermagem não está pronta para fazer o manuseio. E na primeira mudança de decúbito, a gente tem essa A gente prótese, né, deslocar. deslocada, o que vai colaborar para um desfecho favorável, porque esse paciente provavelmente ele vai passar muito mais tempo Com conosco, vai certeza, infectar com certeza, e talvez nem se beneficie de uma nova prótese, com né? certeza. Então, de fato, isso é a cadeia personalizada. E tem um outro ponto extremamente importante nesse contexto que eu acho que é a experiência do paciente. Sim, Que bom que começamos a falar muito mais sobre isso, né? Sobre cuidado centrado, começamos a empoderar o paciente sobre o procedimento, sobre o insumo, da participação dele nesse processo. Hoje eu tenho a equipe multiprofissional muito mais preocupada com isso, sim, né? De com certeza. inserir a dona Ana, o seu João, dentro desse contexto. E explicar, olha, o senhor vai receber uma prótese de fêmur, Sim, durante tanto tempo, a sua mudança de decúbito vai acontecer assim, assim, assim. E aí ele começa a entender como que ele se vê dentro desse processo. Porque antes a gente levava esse paciente para o centro cirúrgico, fazia a inserção da prótese, não empoderava esse paciente para fazer parte desse processo. E quando ele retornava, né, para a clínica cirúrgica, muitas vezes ele ficava aquém, né, do que estava acontecendo com ele e também não colaborava para aquele processo que ia acontecer pós-procedimento. verdade. Então, que bom que a gente começou a falar sobre isso, né? A gente tem tido muitos ganhos Com certeza, com isso, e eu acho que a gente precisa realmente fomentar isso, a com participação do certeza. nosso paciente e o empoderamento dele dentro desse processo. Professor, tem também um ponto extremamente relevante dentro dessa cadeia, que é a resistência dos próprios profissionais, né, da saúde e o impacto disso na gestão de custos. Fala um Uhum. pouquinho para a gente Então, o que sobre. acontece é justamente parte aquela parcela que eu falei agora, né, sobre a resistência do profissional a aceitar um OPME novo, né? Mas a gente também tem a resistência na hora que a gente começa a deliberar sobre são OPMEs diferentes, de gestões diferentes, né, de acompanhamentos diferentes. Então a gente sabe que um grampeador mais caro a gente vai usar para uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia mais complexa. Isso é gestão de custos. É entender que eu não estou prejudicando a qualidade da assistência ao paciente. O paciente ele não tem que ter sempre o melhor PME ou o PME mais caro. Ele tem que ser o PME perfeito para a tua necessidade de saúde hoje, né? Hum. E com a capacidade de intervenção que eu possa realizar. Não necessariamente será o mais caro. Então, hoje a gente tem, no exemplo do marca-passo, a gente tem diversos modelos de marca-passo. Tem um marca-passo que custa R$ 150 mil, R$ 160 mil. E tem um outro que custa R$ 15 mil. Eu Sim. estou lhe dizendo que se eu botar o de 160, o paciente vai estar melhor do que com o de 15? Não necessariamente. Talvez o de 15 resolva o problema dele e ele consiga viver muito bem.
Entende? Por quê? Porque o de 160 ele tem uma função desfibrilatória, porque o de 160. E foi essa necessidade de entender esses pormenores que aproximou os auditores hoje da parte clínica do paciente. De entender por que que eu estou colocando nele o de 160 mil no seu João e na Dona Maria eu estou colocando um de 15 mil. Não seria melhor botar o de 160 em todo mundo? Né? É a pergunta que a gente faz automático, que a gente imagina sobre a qualidade ser maior. Mas não é a qualidade maior, é a indicação clínica do paciente, é o ponto de vista do profissional com relação ao problema de saúde do paciente. Para fazer uma cirurgia, não é só entrar na porta. É que aí a gente fala sobre a questão da urgência, né? São exames de imagem, são exames de imagem de sangue que dão o parâmetro, só que aí na hora que o profissional vai lá e aborda esse paciente, talvez quando ele abra não seja nada daquilo do que ele está pensando. E aí ele converte o procedimento e ele pede um outro OPME. E aí, às vezes, ele entrou na cirurgia com um OPME de 10 mil reais e saiu de lá gastando 35 mil reais. Por quê? Porque na hora que ele foi fazer o ato cirúrgico, o paciente não estava tão fácil quanto ele imaginava. O paciente não estava tão simples quanto ele imaginava. E aí a gente vem, poxa, aconteceu isso. E agora? Né? E agora? E agora especifica no BO, especifica no BA que houve isso, deixa claro o que aconteceu. Tudo pode ser justificado, negociado. A auditoria não é só dizer não, a auditoria não é só glosar. Sim. Ele vai justificar, tem que ser muito bem embasado. Ele vai justificar, porque ele tem que ter prerrogativa literatura de justificativa, né? Tem que ter na literatura esse fato. E aí ele justifica, essa justificativa é avaliada por um auditor, e o auditor faz a conversão desse procedimento para um procedimento mais caro. Isso acontece com frequência. Várias vezes os auditores eles convertem os procedimentos. Os auditores médicos, quando analisam a IH, eles convertem o procedimento para um procedimento mais caro, para um procedimento mais robusto, mas não era a proposta inicial, Sim. né? Nenhum paciente ele é estático, ele é dinâmico. Então a saúde dele melhora, piora, complica. E a gente tem que gerir os OPMS nesse meio tempo, né? É trocar o pneu do carro com o carro andando. Quando a gente fala da resistência dos profissionais, são tantas coisas, né? Eu fiquei lembrando aí da cadeia personalizada, né, que eu estava falando anteriormente, e aí eu comecei a pensar o quanto que é importante a gente personalizar esse processo, mas o quanto que é necessário a gente não burocratizar. Porque, por vezes, eu tenho um cirurgião deixando de operar em determinada instituição porque o processo é muito O processo é burocrático. muito burocrático. Porque quando se fala de OPME, a gente tem medo, né? Medo por quê? Porque é o que eu tenho de mais caro, é o Isso. meu gargalo, né? Então, eu fico muito atento, porque qualquer glosa pode me custar um Isso. prejuízo financeiro e pode também causar um impacto para o meu paciente. Então, colegas auditores, nós precisamos nos preocupar com isso, né? Também. Vamos personalizar a cadeia, precisamos pensar sobre isso, mas não burocratizar, né? Sim. Precisamos deixar esse processo seguro, mais fluido, Sim. né? Sim. Com É certeza. um outro ponto que a gente tem discutido bastante, tem trabalhado muito nos grupos, nos processos formativos, como fazer isso, Sim. né? Porque são muitos desafios, Demais. né? Pensando em cada etapa do processo. E aí eu fiquei lembrando também, das auditorias de prontuário e Sim. do advento do prontuário eletrônico, que durante muito tempo, né, quem Sim. foi que nunca recebeu, profissional lá da saúde suplementar, um bilhetinho no prontuário dizendo que você esqueceu de registrar aquele curativo, que é um OPM. Ficar aquela medicação de Isso. qualquer outra auditoria E lá. aí lá se vem mais uma vez a resistência dos profissionais, É, porque começa aquilo, né, a figura do auditor como algo que não como colabora. fiscalizador. Isso. E aí eu não posso deixar de escrever no meu prontuário aquele Aquele OPM, APM que porque foi ele vai ser utilizado. glosado, né? Sim. A gente não pode esquecer de escrever nada, mas o OPM, ele É é um ponto crítico do essencial. processo. É essencial. Então, sempre eu estava lá fazendo esse reforço. E com o advento do prontuário eletrônico, a gente deixou de fazer isso. Isso. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer eh, essa anotação ali em tempo real, Sim. né? Então, o prontuário eletrônico, ele chegou para colaborar Perfeito. com
a resistência dos profissionais, né? E, Eu acho que na, a gente conseguiu e, otimizar muito mais as nossas relações. e sempre que eu tento conscientizar, eu digo tanto a quem está na assistência quanto a quem está na gerência ou na auditoria que o OPME, por vezes, ele é mais caro do que o próprio procedimento. Sim. Então a atenção ela é redobrada, não por se tratar somente do OPM. A gente não está olhando só para o OPM, a gente está olhando também para a qualidade do paciente, a ausência do prejuízo financeiro para a instituição, né? A instituição também não pode perder o recurso daquele OPM, porque aquele OPM foi adquirido, negociado, fornecido, passou pela mão de uma cadeia de pessoas, né? E a gente sabe que o hospital é hospital, mas o hospital é empresa, né? Uhum. E ele tem que zelar pelo seu patrimônio. Perda de patrimônio é uma glosa dessa que acontece, né? Sim. É a perda de um OPME desse que acontece. E digo mais, quem está no centro cirúrgico tem que ter atenção quadruplicada, porque tem que pegar o identificador do OPM, não pode jogar a caixinha fora às vezes, né? Dependendo do critério da saúde suplementar, né? De alguns prestadores, de algumas operadoras de saúde, eles pedem até a caixa do OPME comprovando ali a utilização do mesmo. Sim. Então a gente tem que prestar atenção no que o auditor está direcionando, atentar-se aos direcionamentos das operadoras para poder fazer se cumprir. É muito importante saber que cada OPMzinho tem o seu CPFzinho lá, tem o seu númerozinho lá, que serve de comprovação, né? Um raio-xzinho, um exame de imagem também comprova quando ele é radiopaco, e também comprova a utilização dele. Um ponto importante também, ainda a respeito da resistência dos profissionais, é como que a gente trabalha as relações com o fornecedor. Sim. Porque esse fornecedor que ganhou a licitação aqui no hospital público, Hum. né, é o mesmo fornecedor que visita o consultório O particular consultório. do cirurgião. Então, já tem ali uma relação meio que estabelecida, É. né? Então, a equipe espera que a gente consiga, né, manter uma boa relação com esse fornecedor, já que ele vai estar fazendo essa interface aí Sim. full time conosco. Conosco, é verdade. Então, uma estratégia importante para isso tem sido a comissão de padronização, Perfeito. porque eu deixo de receber, né, de maneira informal esse fornecedor lá na farmácia, na minha CAF, e eu passo a convidá-lo a trazer o insumo, a novidade do mercado, o insumo que foi lançado para apresentar para a comissão de padronização. Perfeito. E aí a gente consegue, né, colegiar o entendimento. E eu consigo, assim, estabelecer uma relação formal, mas dentro de um processo que Sim. já está definido, que a gente vai conseguir caminhar com mais transparência, Sim. né, dentro desse processo. E aí a gente não tem como falar de OPM sem falar das tendências, né, recentes Verdade. nas auditorias de OPME. As auditorias de OPME elas estão crescendo bastante, né? Não estão olhando só como de forma retrospectiva, que é aquela auditoria feita pós-facto, né? Hum? Depois do fato ocorrido. Não está sendo mais olhada isso, está sendo olhada mais pré, né? É quando se é feita uma auditoria prévia, onde os auditores vão olhar a necessidade, a indicação do OPM para aquele caso, eles olham as imagens, passa com um colegiado que analisa e diz, não, realmente é devido esse uso desse OPME, ou então não, o nosso rol aqui tem outros OPMs que podem substituir, às vezes mais caros, às vezes mais baratos, mas de forma que atenda a necessidade do paciente. Né? É importante ter muito essa justiça, porque eles pensam que quem está de fora pensa que o auditor ele quer só diminuir a qualidade do OPM lá, mas às vezes não, às vezes é pegar um paciente de 80 anos e dizer assim, doutor, se você operar com isso aqui, daqui a 5 anos ela vai operar de novo, daqui a 3 anos ela está reoperando para reimplantar, porque não vai adiantar, entendeu? Então, assim, às vezes até subir a qualidade do produto, paga um pouquinho mais caro, só que dá uma qualidade de vida para o paciente, que é o ponto de vista dele, assim como dá uma qualidade de gestão de orçamento, porque o paciente vai reoperar, né? É bom para todo mundo, até Sim, quando usa o OPM é mais caro, é bom para todo mundo, porque eu evito que o paciente passe por um reop, né? perfeito.
E aí, as técnicas, né, como você colocou aí, a gente deixou de olhar muito mais para o retrovisor. Uhum, E eu acho que uma ferramenta importante nesse contexto tem sido a auditoria com clínica, né? A certeza, auditoria clínica tem sido com aí certeza. um ponto extremamente importante, surgiu aí como tendência. E aí sempre fica aquela dúvida, mas eu vou fazer auditoria clínica para tudo, né? Você vai focar aí no teu ponto crítico Isso, para poder utilizar essa ferramenta que é muito robusta, mas que vai agregar muito valor para o teu processo. E a gente tem visto muito mais os profissionais buscando conhecimento. Em paralelo a isso, a com gente certeza, também com tem certeza. visto as instituições também se preocupado bem mais com essa Com essa qualidade. isso e com esse tema, né? Sim, Antes a gente não via cadeiras, né, nas sim, com pós-graduações certeza. de De OPME. Hoje a OPME. gente já está vendo isso, essa necessidade, os profissionais começaram a trazer, e hoje a gente tem essa oportunidade de discutir, né, esse tema dentro das pós-graduações, em pequenos minicursos, e as pessoas têm colaborado muito mais para um desfecho favorável, Com certeza. né, através dessas formações que têm se estabelecido. Um outro ponto também que é decorrente desses processos formativos, que tem acontecido com muito mais frequência, é a instrumentalização desse processo, né? Perfeito. E aí, falando especificamente, vou trazer um exemplo bem simples, que é a questão das lesões de pele, Sim, que é um problema com grande, né, certeza. para a saúde, e que a gente fica, vou usar o que curativo, né? Eu tenho um colega que sugere Sim, um tipo, eu tenho um outro que vai sugerir sugerir outro, outro. eu vou ter um hospital que Verdade. libera tal curativo, no outro, ah, não, eu vou levar o meu pai para lá, porque lá libera o O curativo. curativo de 4.000 B. reais, enfim. Então, a gente vem colaborando, né, fortemente com essa discussão da criação de De protocolos protocolos clínicos. para tratamento de lesões de pele de maneira padronizada, Coisa né, boa. para que o paciente ele seja cuidado de uma forma segura, É né, importante. e que ele tenha aí sucesso no seu tratamento. Assim, professor, muito grata pela sua participação, Eu que agradeço. viu? Foi muito enriquecedor Eu para que nós. agradeço. Foi muito É bom. isso, muito obrigada. Eu quero dizer ainda que para o auditor clínico que está aí e que espero que esteja assistindo, você está de parabéns. Você está fazendo a auditoria andar para frente, porque o auditor clínico hoje ele está fazendo a auditoria andar para frente. Como você disse, ele deixa de olhar o retrovisor, ele passa a olhar para frente, passa a ver o que é que está acontecendo no futuro, ver pontos críticos, como você mesmo falou, ver pontos críticos, como saná-los. Ele está fazendo o trabalho que o auditor não consegue levantar da cadeira pelo volume de papel que tem no colo dele. O auditor clínico está fazendo. Então, professora, muito obrigado, tá? Obrigada. Pessoal, muito obrigado também. Espero que vocês tenham gostado. E encerramos por aqui.